Bom, pessoal, boa tarde. Dia 6 de fevereiro, 14h57 da tarde, vamos fazer o nosso relatório da semana, dando um pouquinho mais de ênfase para o nosso câmbio, que é bastante importante para essa semana, né? Porque a gente teve uma movimentação diferente, então eu gostaria de fazer alguns anexos aqui ao nosso conhecimento em relação ao dólar, colocando mais conhecimento na nossa análise, né? Então, o que a gente está olhando aqui nesse gráfico, que parece um pouco mais complexo, mas ele não é, é um comparativo entre o dólar index, que é o comparativo entre o dólar e as principais moedas do mundo, né? Então, esse índice foi criado em 1973, assim que começou a existir um movimento de moeda flutuante no mundo. Antes disso, em 1971, teve o acordo de Bretton Woods, onde a gente parou de lastrar as moedas em ouro, né? Então, naquela época, 35 dólares valiam uma onça de ouro. Isso foi abandonado e hoje a gente, na prática, trata de papel pintado. Desses papéis pintados, a gente tem os mais importantes e os menos importantes. Então, a gente considera o dólar, que é o que está como parâmetro aqui, o euro, o ien japonês, o dólar canadense, a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço, que estão nesses gráficos aqui. Basicamente, quando a gente tem picos aonde a gente tem a valorização do dólar, ou seja, um máximo de valor ou um valor mais alto, é óbvio a gente tentar entender que a gente também, sendo uma moeda subvalorizada, que é o real, a gente sofre maior pressão em relação à valorização de uma moeda forte, né? Porque todas essas moedas do índice acompanham. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquela movimentação que a gente viu no dólar na semana passada também teve as nossas questões internas, mas também as questões externas, que é a pressão sobre a valorização do dólar, né? Então, essa pressão durante essa semana, ela vai continuar, nós vamos diretamente lá para o gráfico de dólar daqui a pouco, mas eu queria fazer um comparativo. Aqui nessa segunda linha, a gente tem aquela movimentação do dólar, então, como é de conhecimento de vocês. Aqui em cima é os 5,80, aqui embaixo é os 5, um pouquinho abaixo dos 5, vamos botar 4,80, né? Do ano de 2020 até hoje. Então, na semana passada a gente viu esse toque aqui na casa inferior e voltando para as casas superiores, né? Durante essa semana, se a gente observar, a gente tem uma volta para essa consolidação aqui, olhando o dólar index, tá? Uma volta para essa consolidação aqui, onde ele está abaixo dessa linha azul, mas mais pressão para que esse dólar venha a se valorizar para o futuro. Basicamente, o que é isso? Todos os conflitos que estão tendo no mundo nesse momento, nós vamos falar nisso daqui a pouco, fazem com que as pessoas corram para se proteger em moeda, né? ou busquem mais dólar para ter como guardado ou como uma moeda mais forte. E isso faz com que o dólar se valorize, que as commodities percam o valor. Então, é esse fenômeno que a gente está observando nesse momento, tá bom? Um pouquinho mais técnico aqui, mas acho que vai ser de bastante valor essa análise. Bom, voltando então aqui, mas para o dólar em si, né? A gente tem a nossa grande consolidação, vocês já estão acostumados aqui, refletindo aquele último gráfico que a gente acabou de mostrar, né? Então, a gente teve movimentações abaixo desse movimento, conforme a gente falou nos calls da semana passada, e a gente teve um rompimento de dois grandes suportes importantes. Um que é dessa trendline de alta, que foi rompida aqui, assim que ele chegou no 5,10, e de um rompimento aqui na casa dos 5. Então a movimentação foi bastante forte. A gente chegou na casa dos 49635, bem aqui embaixo, também porque sem querer é uma linha azul, né? E rapidamente na sexta-feira a gente viu isso voltando tudo, né? Voltando para cima da casa da consolidação e voltando acima da casa dos 5,20, onde ele se encontra exatamente nesse momento. É bastante importante que a gente tenha um fechamento acima da casa desses 5,20 para que a gente volte a tomar patamares superiores, né? Do ponto de vista gráfico, para essa semana, a gente vai ter mais 50 centavos para ser explorados durante as movimentações dessa semana. Esse movimento aconteceu, ele pode ser importante, mas a gente ainda continua com o suporte na casa dos 5, né?
Então, conforme o combinado, a gente tinha conversado semana passada, a gente não teria motivações para trabalhar com o câmbio muito embaixo, dadas as situações econômicas e geopolíticas. Conforme a gente falou a respeito do dólar index já no início do vídeo, a gente observou as possibilidades que a gente também tem de pressão pela valorização do dólar em relação às outras moedas, que pode fazer com que a gente fique dentro dessas casas inferiores de preço por aqui. Então, a nossa previsão para os próximos dias seria a gente trabalhar novamente, talvez algum teste aqui na casa dos 5, 5,10, talvez um respeito nessa trendline de alta, e novamente o nosso suporte passa a ser 5,021 para quem quiser fazer alguma operação de hedge de câmbio. A gente voltou com os números das semanas anteriores, né? E ufa para alguns colegas que estavam com medo desse câmbio cair muito abaixo ou se permanecer abaixo desses patamares, né? Então, 5021, 4964, 4894, 4815. Aqui embaixo seria o último furo do rabicho, como se diz lá no Rio Grande Amado. Bom, seguindo com a nossa informação aqui em relação ao preço do gás natural, ele acabou atingindo dos preços históricos aqui, ou seja, nas mínimas desde 2020. Estamos abaixo dessa consolidação aqui, ou seja, no 2,50. E o que é interessante aqui é que o preço do gás natural ele traz consigo os preços dos fertilizantes, né? A gente havia alertado aqui nessa linha cor-de-rosa que a gente poderia estar encontrando um final da queda dos preços dos fertilizantes, né? Então, cada vez que ele chega mais próximo desses suportes, aumenta a nossa possibilidade de ter um retorno desses preços aqui. A parte boa para quem precisa trabalhar com a questão dos fertilizantes é a que Goldman Sachs acabou de informar que a projeção deles é que a gente venha a trabalhar nessas casas inferiores abaixo da casa dos 2, né, o que faria uma pressão ainda adicional ao preço dos fertilizantes. A gente não concorda com isso. A gente já viu o cloreto e MAP em ascensão, né, ou seja, ela chegou nessa base de preço por aqui, acabou fazendo uma movimentação de alta por aqui, e a ureia ainda quis namorar com patamares inferiores de preço, talvez sendo uma grande oportunidade por aqui. Se o Goldman estiver falando corretamente, desde 1969 a gente não via preços de gás natural tão baixos por aqui. Isso pode precificar uma recessão para o ano de 2023, que não me parece muito oportuno nesse momento. A recessão sim, mas não a manutenção dos preços de gás natural em patamares tão inferiores, né? Mas enfim, Goldman diz que nós vamos ficar abaixo do 2 e pouco até o ano de 2025, que pode ser um bom princípio de indício para os preços de fertilizantes para o ano de 2023. Em relação ao balão espião chinês, o que está acontecendo aqui é de certa forma grave, porque ele piora as relações comerciais entre China e Estados Unidos de forma bastante grave. Então, para quem não sabe, a Força Aérea Americana ela explodiu um balão que, teoricamente, segundo o governo da China, estava perdido e estava sobrevoando áreas importantes na região de Montana, nos Estados Unidos. O grande problema disso, que talvez vocês não saibam, é que os caras estão muito putos, os colegas americanos lá estão muito bravos, porque essa desculpa é esfarrapada e não se trata apenas de balão meteorológico. Então, são mais balões, o que pode trazer mais problemas para esse relacionamento entre os Estados Unidos e a China, que já vem deteriorando há um determinado tempo. Então, a depreciação ou o azedamento da relação entre os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de soja, com o maior comprador de soja, pode ser bastante sensível nesse momento, e é bom que a gente fique bastante atento do ponto de vista da demanda. Bom, em relação ao soja, a gente precisa ficar atento sobre o azedamento da relação entre os Estados Unidos e a China, pelos fatores que a gente já falou anteriormente, e é muito importante a gente ficar atento a esse próximo relatório do USDA que vai vir na próxima quarta-feira, né? O relatório de oferta e demanda. Porque, conforme a gente conversou também bastante na semana passada, a gente vê possibilidades de alta a longo prazo, possibilidade de chegar na casa dos 15,78, conforme a gente ainda não conseguiu chegar
mas por um outro lado uma exaustão nos contratos, que agora nesse momento estão na parte sobrecomprada. Na parte da Argentina o clima realmente melhorou momentaneamente e agora está pior. Então, a gente sabe que pode vir um corte de 3 a 5 milhões de toneladas, o que não é novidade para vocês. A gente já vem batendo sozinho nessa tecla desde o início de janeiro. A gente disse que não haveria tanta soja assim. Então, o humor vai chegando próximo da realidade e as estimativas que estavam em 49,5, elas podem vir para 45,5 milhões de toneladas. A gente ouve de tudo, de todo mundo por aqui. O que a gente viu na Argentina, em torno de 40 milhões de toneladas. Então, o nosso número está em torno de 46, quem sabe um pouquinho abaixo. Eu vou manter esse número, mas já ouvimos falar em torno de 40 milhões de toneladas para a safra argentina. O que a gente tem como pressão de preço agora a partir dessa linha, onde a gente for ancorar os nossos números conforme o relatório do USDA, a gente também vai ter uma pressão muito grande sobre o armazenamento de produtos no Brasil, que também vocês ouviram de primeira mão, né? A capacidade de estática sendo bastante agredida em relação ao que aconteceu ano passado por falta de armazenamento. Se isso vier a acontecer, a gente passa a força de pressão de preços para a mão dos compradores, o que sempre vai ser ruim para nós, né? Então imagina sem lugares para armazenar produto, até onde é que o preço do soja poderia chegar. Então a gente tem forças redundantes aqui que podem fazer com que a gente trabalhe abaixo aqui após o relatório do USDA. Então a nossa ação é que a partir do relatório a gente venha a alcançar partes superiores aqui nesse momento, para que depois a gente veja um reajuste aqui até junho, julho de 2023. Esperamos que não seja tão significativo. Embora todos os nossos argumentos são altistas para a soja, inclusive, conforme a gente falou, aquele gap que a gente tem aqui na casa dos 16, que precisa ser fechado em algum momento. Bom, em relação ao milho americano, a gente não vê nenhuma mudança de opinião em relação aos relatórios. Eu acredito que só vamos ver algum tipo de alteração significativa a partir do dia 23, 24 de fevereiro, depois que os números oficiais da área plantada virá sobre o Perspective Planting dos Estados Unidos, que vem antes do dia 31 de março, onde são os números mais pesados sobre as áreas de produção. Já tem as especulações, eles acreditam que vai haver um aumento de área. A gente tem todos os números desfavoráveis para que a gente consiga trabalhar acima da casa dos 702. A previsão dos argentinos cai de 55 para 52 e já tem colegas falando em 47,5 ou 48 milhões de toneladas e os pessimistas falando em torno de 46, o que é uma pressão bastante grande para os preços de milho. Essa pressão se reflete aqui ao milho B3, que vocês estão vendo agora aqui, que fechou finalmente o gap conforme o combinado. A gente tem mais um gapzinho pequeno a ser fechado aqui embaixo, mas já foi possível a gente conseguir traçar uma trendline de alta para o milho aqui com esse toque aqui na casa dos 93 que aconteceu na semana do dia 16 de janeiro, né? Então o que a gente pode esperar para o milho é uma movimentação aqui para as casas inferiores e depois aqui para as casas superiores durante o longo da safra, chamando a atenção que o contrato de maio é o contrato mais avaliado ou mais precificado da B3 nesse momento. Então, bastante atenção ao preço do milho e a questão do câmbio também é muito importante. Se a gente olhasse o gráfico de dólar, né, onde ele tem aquele suporte aqui no 5 e a gente tivesse uma movimentação aqui acima para casa dos 5,80, quem sabe para alguma coisa superior, a gente veria preços de milho em patamares mais saudáveis, que não é a nossa previsão para o momento. Em relação ao arroz, infelizmente, mas conforme o combinado, a gente deixou a casa dos 18,59 aqui para trás, onde ele se encontra extremamente sobrecomprado e acabou realizando conforme a gente comentou que ele poderia fazer, né? Na esperança que a gente tenha suportes bastante longes aqui, né? Se a gente considerar em valores relativos aqui na casa dos 17, agora nos 17,54 onde a gente está nesse momento. Em algum momento a gente enxerga um teste aqui na casa dessa trendline de alta aqui nessa linha verde, né?
e com pessimismo, não para essa semana, uma realização até na casa dos 16. Essa movimentação, de certa forma, ela é saudável, né, para rearranjar os contratos, de certa forma, para que ele venha muito mais do ponto de vista de preço em relação à oferta e demanda do que do ponto de vista especulativo, que é onde ele se encontrava nesse momento, com contratos de fundos e de hedges de bancos operando forte nesse mercado por enquanto. Então, uma realização aqui fará com que esse preço saia, né, ou que esses contratos especulativos saiam do preço e possam ser mais saudáveis para novas possibilidades de alta no futuro. Em relação ao algodão, nada muda para a nossa previsão. A gente formou novamente essa consolidação aqui, que vai da casa dos 70 até a casa dos 90. Tá até chato, né? Toda semana a gente fala a mesma coisa aqui. A gente vê movimentações bastante pequenas, né, do ponto de vista de volatilidade, ou são candles bastante curtos, bastante pequenos, e a gente acredita que eles não vão durar, não vão mudar o seu comportamento durante essa semana, com exceção de tocar essa casa dos 82,36. Essa é uma pressão bastante forte, talvez a gente consiga chegar a patamares inferiores, mas nada que possa agredir o nosso suporte aqui na casa dos 70,18. Então, muita calma e repetindo novamente, a gente precisa fazer um fechamento acima da casa dos 90, depois 96,81 para que a gente volte aos preços para casa do $1 por libra peso, que é onde a gente está com os nossos custos cobertos. Beleza? Então, uma boa semana para todos, bons negócios, e assim que tiver uma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.